uma simulação tão insana que quase ninguém percebeu a olho nu, até um corte de vôlei sensacional em plena partida de Champions League. Esses são os melhores momentos de trapaça na história do futebol, na partida contra o Gamba Osaka. Mesmo que o PSG fosse o favorito para vencer, os torcedores locais ainda queriam que o Gamba Osaka desse trabalho, e por parte deles, eles deram. Até Neymar decidir que tinha acabado de jogar limpo. Quando ele viu uma vantagem dentro da área, ele aproveitou. Ele driblou até a área, e quando parecia que ele ia cortar para dentro e chutar, Neymar fez outra coisa, o que quase enganou todo mundo. Neymar busca o ângulo e, em tempo real, parecia que o defensor tinha derrubado Neymar, mas assim que os replays apareceram, a verdade veio à tona. Neymar havia se jogado para ganhar o pênalti. Quando os torcedores locais viram o que ele tinha acabado de fazer, vaiaram ele até o final do jogo. As oitavas de final da Copa do Mundo de 2010 acontecia, onde o Uruguai e Gana se enfrentavam. Antes daquele torneio, nenhum país africano havia chegado às semifinais da Copa do Mundo. Tudo o que Gana precisava fazer era vencer o Uruguai e fazer história. Quando aconteceu, o jogo estava 1-1, indo para os minutos finais da prorrogação. Gana teve uma falta perto da linha lateral, e após um rebote caótico na área, Dominique Adia cabeceou e parecia que tinha marcado o gol que levaria Gana para as semifinais. Mas Suárez disse não. Ele usou a mão para tirar a bola dali. O árbitro viu o que Suárez fez e o expulsou imediatamente. Mas no final, Suárez deu a última risada. Gana perdeu o pênalti. E minutos depois, na disputa por pênaltis, o Uruguai venceu e eliminou Gana. Que dureza. Aposto que Suárez nunca vai tirar férias em Gana agora. Eu até consigo encontrar uma desculpa para a trapaça de Suárez com a mão, já que ele estava tentando salvar sua seleção no maior palco do mundo. Mas o handball de Cristiano Ronaldo parece que o cara decidiu trocar de esporte no meio do jogo. Em 2016, Ronaldo estava no auge. Mas parece que ele não queria ser popular apenas no futebol. Ele queria realizar uma mistura atlética de esportes. No jogo de volta contra o City no Bernabéu, o Real Madrid tinha uma vantagem de 1-0. Mas com o jeito que o City estava jogando, Ronaldo sabia que a liderança não era segura. Então, ele decidiu resolver as coisas com as próprias mãos. Literalmente. Ainda disputando a bola, um corte sensacional em uma semifinal de Liga dos Campeões. Infelizmente, o árbitro não viu dessa forma. Ele viu o handball, anulou a jogada e deu falta para o City. Na cabeça de Ronaldo, ele poderia ter sido o primeiro atleta a combinar duas jogadas esportivas em um grande jogo. Lionel Messi. Em 2007, Messi era a maior promessa do futebol mundial. Na época, o Barça de Messi enfrentava o Espanhol pelo Campeonato Espanhol, o Derby da Catalunha. Mas, com 32 minutos de jogo, contra todas as expectativas, eles estavam perdendo. Isso aumentou a pressão sobre Messi e seus companheiros de time. Mas o que eles não sabiam é que Messi estava determinado a dominar o momento e fazer dele algo memorável, mesmo que tivesse que trapacear. Depois de se envolver na jogada desde o meio-campo, a bola foi cruzada para a área, e Messi reagiu mais rápido que todos e marcou. Ok, vou voltar essa jogada um pouco. Agora assista em câmera lenta. Isso mesmo, o gol de Messi foi ilegal porque ele usou a mão para empurrar a bola para dentro. Todo o time do Espanhol viu o que Messi fez, mas aparentemente o árbitro não, porque ele validou o gol, e Messi virou um herói local. Já uma lenda. Sérgio Ramos em 2018. Ramos era o capitão do Real Madrid que chegou à final contra o Liverpool. E vindo para este jogo, ele tinha apenas um trabalho: garantir que o Real Madrid ganhasse a qualquer custo. Ramos já tinha percebido que o homem-chave do Liverpool seria Mohamed Salah, que já havia marcado mais de 40 gols naquela temporada. Então Ramos fez de sua missão garantir que Salah não participasse do jogo. Mas assim que a partida começou e Salah começou a escapar, Ramos não ia deixar barato. Ele ativou a missão destruição. E segundos depois, para Salah, o jogo acabou. Ramos o derrubou de forma limpa e a melhor parte é que ele nem levou um cartão por isso. O jogo de Salah terminou ali. O Real Madrid venceu o jogo por 3-1, Ramos levou o título e, para piorar, quando eles se encontraram meses depois, Ramos fez questão de lembrar Salah que ele ainda se lembrava, fingindo só para vencer. Em 2009, Henry e a França estavam em uma situação complicada. Eles estavam tentando se classificar para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas, para isso, precisavam vencer a República da Irlanda em um play-off de 2 jogos. No papel, a França deveria vencer essa facilmente. Eles ganharam o primeiro jogo fora de casa por 1-0, mas depois que Robbie Keane marcou, a França estava perdendo em casa e o jogo estava empatado no agregado. Foi para a prorrogação,
E Henry já tinha visto o suficiente. Ele estava desesperado para classificar seu time, custasse o que custasse. Após um cruzamento de Florent Malouda na área, a bola quicou e passou por todo mundo, e Henry reagiu mais rápido do que qualquer um à bola e pegou o ingresso da França para a Copa, handball, mas o árbitro não viu. O jogo foi tão polêmico que, depois da partida, a Federação Irlandesa levou o caso à justiça, exigindo que o jogo fosse refeito por causa do handball de Henry. Eles estavam prontos para brigar. Infelizmente, a FIFA não ligou muito e permitiu que o gol irregular valesse. A Irlanda estava fora. Na final da Liga dos Campeões de 2010, Barcelona contra Inter de Milão, e Sérgio Busquets estava comandando o jogo. Depois de perder o primeiro jogo por 3-1 em Milão, Busquets já sabia que, se quisessem chegar à final semanas depois, teriam que fazer o trabalho em casa. Ele percebeu que seria muito mais fácil vencer com um homem a mais, então ele usou o truque mais sujo do livro para conseguir isso. Fingiu uma falta quando o árbitro não estava olhando e o juiz caiu direitinho. Olhe a cara dele. Thiago Motta não o machucou, mas Busquets fez apenas metade do trabalho. A Inter conseguiu manter o placar em 1-0 e eliminou Busquets e o Barça. Aparentemente, a única coisa que trapacear como Busquets consegue para você é um ponto, e ele mesmo provou isso. Na Copa do Mundo de 2014, Uruguai e Itália se enfrentaram em uma partida da fase de grupos que teve milhões de espectadores. Luís Soares, como já havia mostrado 4 anos antes, faria qualquer coisa para ver seu time vencer, inclusive tirar do caminho quem tentasse impedi-lo. Giorgio Chiellini era o encarregado de marcar Soares o jogo todo, e Soares não ficou nada feliz com isso. Depois que Chiellini deixou claro que iria anulá-lo e não deixaria ele marcar gols naquela tarde, Soares entrou no modo vampiro, a edição Conde Drácula de Luís Soares. Acredito que Soares tentou morder e machucar Chiellini para que ele parasse de marcá-lo ou fosse substituído, mas Chiellini é mais resistente do que isso. Pior para Soares. Depois do jogo, a FIFA entrou em cena e o puniu severamente, banindo-o do futebol por 7 meses. Caramba! Barcelona contra Cádiz na La Liga na última temporada, um jogo que o Barça era esperado vencer. Mas, com segundos restantes, o placar estava empatado em 0-0, e o Barça ainda corria o risco de perder os 3 pontos. Cádiz estava com a bola pela direita, e quando o Sobrino Sanches cortou para dentro e cruzou para a área para seu companheiro marcar, ele fez o gol da vitória para Cádiz, até o árbitro interromper a jogada por algo que todos tinham perdido. Busquets, sorrateiramente, jogou uma segunda bola no campo, e segundo as regras, é ilegal ter 2 bolas no campo ao mesmo tempo, o que significava que o gol do Cádiz não valeria. Busquets levou o cartão amarelo, mas ele conseguiu anular o gol do Cádiz. E Tammy Abraham. Agora, para ser justo, não tem como jogar sob o comando de José Mourinho sem aprender 1 ou 2 coisas sobre trapaça. Mourinho é o mestre da trapaça no jogo. Veja só, a Roma estava ganhando de 1-0 na final da Liga Conferência Europa. E acredite, eles não ganhavam um grande troféu há mais de 60 anos. Com segundos restantes, Abraham já sabia o que tinha que fazer. Manter a bola no campo de ataque do adversário, custe o que custar. Abraham entendeu a missão. Não vou mentir, essa aqui é engraçada em câmera lenta, e a piscadela foi um clássico. Infelizmente parece que o Feyenoord está sempre do lado errado de momentos como esse. O momento de Abraham foi na final para ganhar um troféu. Ainda assim, isso não foi tão horrível quanto a vez em que Marvin Hitz sabotou tanto o chute do adversário que fez o cara parecer um desastre. Augsburg contra Colônia na Bundesliga, e esse deveria ser um jogo comum na liga. Mas, minutos após o início do jogo, algo aconteceu e as pessoas simplesmente não paravam de falar sobre isso. O Colônia ganhou um pênalti e Anthony Modeste foi cobrar, preparado e confiante. O goleiro do Augsburg, Marvin Hitz, sabia disso também. Então, quando o árbitro não estava olhando, ele encontrou uma maneira de tirar seu time daquela situação difícil. E minutos depois, funcionou. Modeste escorregou e errou feio porque Hitz tinha sabotado o ponto de cobrança segundos antes, mexendo no gramado. Mbappé era o jovem jogador mais falado do torneio, mas isso nem sempre significava que ele aparecia nas manchetes pelas razões certas. Na semifinal contra a Bélgica, ele mostrou que sabia jogar sujo também. A França vencia por 1-0 nos minutos finais do jogo, e como qualquer time tentando segurar uma vantagem, Mbappé queria manter a bola longe dos belgas. Mas quando perdeu a bola, em vez de permitir que a Bélgica rapidamente cobrasse o lateral e reiniciasse o jogo,
Mbappé decidiu fazer cera. Inclusive fez uma mergulho de golfinho e foi advertido com um cartão pelo árbitro. No auge, Verratti era um dos melhores meio-campistas de sua geração e também um cara esperto. Tão esperto que pensou que poderia burlar as regras. Veja bem, de acordo com as regras do jogo, é ilegal que um jogador passe deliberadamente a bola de volta para o goleiro usando os pés. Verratti sabia disso, mas no jogo contra o Nantes, ele inventou um truque novo, acreditando que enganaria o sistema. Só que o árbitro não comprou a ideia e deu um cartão para Verratti, chamando isso de comportamento antidesportivo. Basicamente, uma maneira chique de dizer que ele sabia o que Verratti estava aprontando e o pegou em flagrante. Quando Vinícius Júnior tentou começar uma guerra no El Clásico por causa de um mergulho. No El Clásico de 2022, no Santiago Bernabéu, pela primeira vez em muito tempo, os dois times jogaram com seus uniformes de visitante. Não sei se isso teve algo a ver, mas o Madrid começou mal e estava perdendo com apenas 9 minutos para o fim do primeiro tempo. Vini não ia deixar seu time na mão assim. Quando o Real Madrid puxou um contra-ataque, ele avançou e se encontrou na área do Barça. Mas foi só até aí que deu certo, porque o que Vini tentou fazer em seguida foi uma vergonha. Ele tentou cavar um pênalti do nada e ainda quis brigar com os jogadores do Barça por causa disso. Vini, sou um grande fã. Mas sério, aquilo foi triste. Era a quartas de final da Copa do Mundo de 1986, Argentina contra a Inglaterra, e o mundo sabia que seria um jogo épico. Os torcedores argentinos presentes no estádio tinham certeza de que, se a Argentina quisesse vencer, precisariam de Maradona no auge. E ele sentiu a pressão. Em um jogo como esse, Maradona sabia que, se a Argentina fosse ganhar, ele teria que fazer algo extraordinário, algo que o mundo jamais havia visto antes. Foi então que ele apresentou ao mundo a mão de Deus. Todo mundo no estádio viu. Maradona tocou na bola com a mão. Os jogadores ingleses viram, os jogadores argentinos viram, até os torcedores viram. Mas, de alguma forma, nenhum dos árbitros percebeu. Eu até ouvi dizer que a rainha ficou furiosa e não acreditou no que tinha acontecido. O truque de trapaça de Maradona foi tão absurdo que forçou a FIFA a alterar as regras do jogo. E esses foram os melhores momentos de trapaça no futebol. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos interessantes como esse. Até a próxima!